Aqui no Unos a gente tá gravando, né? Perdão, meninos. Mas tá aí. Bom dia, pessoal dos terceiros anos. Estamos começando a aula aqui, né? Que está sendo gravada. E hoje vamos falar sobre colisões, impulso e quantidade de movimento. O que é impulso? A primeira coisa que a gente tem que entender, hein? Galera, quando a gente fala em impulsionar um corpo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, vou impulsionar aquele corpo, eu vou empurrar ele. Porém, galera, cuidado, né? Empurrar alguma coisa, esse empurrão, essa interação, nós chamamos de força, não é assim? O impulso é algo a mais. Mano, força não é a mesma coisa que um empurrão, né? Aliás, perdão, um impulso não é a mesma coisa que um empurrão, não é a mesma coisa que força. É óbvio que se você empurra um corpo para frente, tu tá impulsionando ele para frente, né? O impulso, além da força, ele entra na parada um outro elemento, que tem a ver com o tempo. Então, em exercícios envolvendo colisões, nós temos que tomar muito cuidado, tá? Porque existem grandezas que são importantíssimas pra gente. Por exemplo, essa bola batendo na cara dele, né? Tá rolando uma colisão ali, né? Durante uma colisão, essa bola aí, né? Ela deforma, não é isso? Ela tá deformando, né? E a cara dele também está deformando. Então, quando um corpo colide com o outro, nós podemos ter duas coisas. A deformação dos corpos, não é assim? Os corpos têm uma certa elasticidade. Eles podem, né, depois de um certo tempo, voltar ao seu estado natural, não é assim? Se bem que a cara desse cara, eu não sei se vai voltar a ficar normal, não. Deve ficar pelo menos um roxo, né? E a outra coisa que vai rolar numa colisão é que a velocidade dos corpos, elas tendem a mudar. Então, antes da pancada, a bola vinha em direção à cara dele, não é assim? E alguma coisa está fazendo a bola frear e a cara dele tende a ir para frente. Então, quando ocorre uma colisão entre dois corpos, né? A gente diz na física que durante essa foto aí foi tirada aí, né? Essa animação numa câmera lenta, né? Geralmente a pancada é rápida, né? Então, a gente diz na física que durante uma colisão entre dois ou mais corpos, durante um curto intervalo de tempo, nós vamos ter a ação de forças internas. Como assim? O meu sistema aqui é a bola de cá e a cara dele de lá. Então, durante um curto intervalo de tempo, a bola vai empurrar a cara dele para frente, não é assim? E a cara dele empurra a bola para trás, né? Esse empurrão não é impulso. O empurrão a gente chama de força, não é assim? Porém, toda vez que você aplica uma força em um corpo, você está impulsionando ele. No impulso, nós também vamos levar em consideração o tempo. Então, eu digo na física que a bola vai impulsionar a cara dele para frente e a cara dele impulsiona a bola para trás. Porém, eu não posso falar que impulso é a mesma coisa que força. Sempre que eu aplico uma força em um corpo, eu estou impulsionando esse corpo para algum lugar. E o impulso, ele é uma relação entre dois caras. Para a gente na física, o impulso é uma importante relação entre força e tempo. Então, menino, se você puder anotar esse item C aí, por favor, tá? Se você puder anotar esse item C, ele vai ser útil para a gente. Quando eu falo em impulso na física, eu estou pensando numa relação entre dois caras, força e tempo. Eu tenho que ter os dois. Se eu tiver só força, não rola. Se tiver só tempo, não rola. Tem que ter os dois. Tem que ter a força empurrando ou puxando o corpo. E essa atuação tem que durar um certo intervalo de tempo. Enquanto uma força empurra ou puxa um corpo para algum lugar, você vai cronometrar o tempo. Durante esse tempo que a força ficou agindo, nós dizemos na física que essa força impulsionou esse corpo para algum lugar. Mas anota esse item C, por favor, tá? Anota esse item C. O impulso é uma grandeza importantíssima. Mano, se você quer pular, você não é o Superman para voar, né? Para você pular, como é que vai fazer? Eu preciso de uma força empurrando seu corpo para cima, né? Você vai flexionar o joelho, não é assim? E vai dar um coice. Você vai chutar o chão. Na hora que você chuta, você sobe, não é assim? Durante aquele chute, é porque é muito rápido, tá?
Durante aquele intervalo de tempo que você ficou esticando a sua perna, você chutou o chão para baixo, o chão te socou para cima. E durante esse curto intervalo de tempo, eu digo que o chão te impulsionou para cima. Então, meninos, impulso é uma relação entre força e tempo. Tá? Todo mundo entendeu que impulso é uma relação entre força e tempo. Dúvidas aí? Geralmente, essas colisões ocorrem muito rápidas, né? Mano, essa bolada que esse cara tomou na cara aí, que tá bem devagarzinho, num cenário real, pá, né? As colisões ocorrem em décimos, centésimos de segundos, tá? Então, geralmente é muito rápido isso. Mas durante, né, essa colisão, mesmo aqui embaixo sendo muito rápido, mano, o que você vai ter? Duas coisas, deformação dos corpos e eu posso ter mudança na velocidade, tá? Tá, vamos para o que interessa. Agora que você entendeu o que é impulso. Impulso não é força. Mano, impulso é outra coisa, tá? Eu empurrar um corpo, o empurrão é força. 200 newtons. Foi o meu empurrão. Aí, o que esse 200 newtons vai fazer? Vai impulsionar esse corpo para algum lugar, não é assim? Então, o impulso é algo a mais, porque além de força, ele também coloca na parada o tempo. Então, como que a gente determina o impulso? Por exemplo, quando rola uma colisão, tá? Olha esse menino aí tomando essa bundada aí, ou essa poposada, né? Mano, o que vai rolar, cara? Eu tô dizendo que o popô desse cara aqui mais fortinho tá impulsionando a cabeça do moleque pra trás, assim? Durante a colisão, mano, geralmente em cenários reais, ela ocorre no intervalo de tempo muito curto. É muito rápido, tá? Se eu fosse fazer um gráfico da força que o popô desse cara mais fortinho exerce no rosto do menino, o gráfico ia dar uns picos assim, ó, e eu ia encontrar um valor médio para a força. Então, em situações reais, tá? Como as colisões ocorrem num intervalo de tempo muito pequeno, eu vou poder, na maioria das vezes, considerar a força uniforme. E se a força for uniforme, calcular o impulso, cara, é a conta mais idiota do mundo. Vamos congelar na hora que rolar a colisão. Peraí, vai congelar agora. Assim. Então, nesse exato momento que o popô, enquanto o popô é muito vulgar, né? Vamos usar termos técnicos. Enquanto a raba desse estiver tocando a cara desse, a força vai estar agindo. E geralmente, quando eu cronometro isso, tá? Cara, fica um intervalo de tempo pequenininho. E durante esse intervalo de tempo, tá? Eu vou ter um valor médio para a força. Então, mesmo em situações reais, a força ela não costuma sofrer grandes oscilações, tá? Você colocar sensor na minha cara que dá um tapão da polícia, ó, pá, né? Os sensores vão fazer um gráfico. A força pode aumentar ou diminuir, mas ela vai ter um pico, né? E é isso que me interessa. Ou seja, traduzindo, se a força for uniforme, não aumenta e nem diminui, tem sempre o mesmo módulo, sempre a mesma direção e sempre o mesmo sentido, é só eu multiplicar esses dois caras. Então, anota aí. Eu vou definir o impulso, nós definimos ele como sendo força vezes tempo. Então, força vezes tempo é o IFET. IFET, eu gordinho, cada decoreba lixo que pinta aí, né? IFET, eu gordinho, gordinho, né? IFET, eu, fat, gordinho, que horror. IFET, né? Então, I, impulso, é força vezes tempo. Então, quando uma força atua em um corpo, bum, né? Eu vou pegar o módulo dessa força e multiplicar pelo intervalo de tempo que essa força ficou atuando. Quando eu faço essa multiplicação, eu encontro o impulso. Eu vou descobrir o tanto de impulso que o popô desse cara deu na cabeça do menino. E isso é uma grandeza muito valiosa quando rola a colisão. Mano, quando você toma, se eu jogar uma bolinha de ping-pong em você toma um tranco pequenininho, né? Tá, se eu pegar uma bola de boliche e jogar contigo, aquele tranco que você vai tomar é bem maior. Então, quando ocorre uma colisão, uma das coisas que nós vamos ficar preocupados é calcular aquele tranco, aquele impulso que o corpo tomou. E se a força for uniforme, é só pegar a força e multiplicar pelo tempo. Então aqui a conta aqui não é problema. 300 newtons vezes 0,2 segundos, a vírgula mata o zero, 30 vezes 2, 60.
eu estou multiplicando Newton com segundo. Então, eu posso escrever que o impulso é 60 Newton vezes segundos. Porém, galera, eu também posso escrever isso aí de um jeito diferente. Newton vezes segundo, eu vou te mostrar agora. Newton vezes segundo é a mesma coisa que escrever quilograma vezes metro por segundo. Vou te mostrar agora. Ou seja, o engenheiro, por exemplo, iria falar, nossa, esse menino aqui tomou uma pancada de 60 quilos. Aí você fala, ô louco, meu, o popozão desse cara aqui tem 60 quilos. Não, quando o engenheiro fala que ele tomou uma pancada de 60 quilos, ele fala só quilo. Mas o termo técnico na física é que ele tomou uma pancada, um impulso, de 60 quilograma vezes metro por segundo. A pancada que esse cara tomou foi a mesma, foi a equivalente de um corpo de 60 quilos batendo nele com velocidade de 1 metro por segundo. Então, na própria física mesmo, a gente usa esse termo. Ah, o cara tomou uma pancada na cara de 80 quilos. Como assim? A mão tinha 80 quilos para dar o soco? Não. Quando a gente fala que um corpo tomou um impulso de 60 quilos, o nome técnico é 60 quilogramas vezes metro por segundo. Então, eu falar que o impulso é 60 newtons por segundo, que é igualzinho a falar 60 quilogramas por segundo, significa que é o equivalente a você colidir com algo que tenha 60 quilos a uma velocidade de 1 metro por segundo. Aí a gente dá uma noção do tranco que você tomou, se é grande ou se é pequenininho. Ah, a pessoa vai machucar, vai matar o menino? Aí vai depender. Aí vai ser um outro cara lá pra frente, tá? Tem vários tipos de colisão. Vai depender de como o popô e a cara desse cara vão deformar. É óbvio que se a bunda desse cara aqui for mais durinha, vai fazer um regaço maior. Se o popô dele for mais molinho, vai deformar, vai absorver impacto, né? E você vai ter um estrago menor na colisão. Mas, meninos, sem muita delonga, você entende que calcular o impulso é o IFET, gordinho, eu gordinho, né? Impulso não é igual a força. Impulso é força vezes tempo. Isso, tudo tranquilo? Todo mundo lembrou o que é impulso? Quem não lembrou, prazer, eu vos apresento. Força vezes tempo. Dá um ok pra gente prosseguir. Dá um ok? Dá um ok no bate-papo ou abre o áudio aí, tá tudo tranquilo? Tudo certo? Tá, a Micaela, Ana Júlia, o pessoal tá aí. Então, certinho, galera, tá? Então, a primeira coisa, pra gente poder cair pra dentro e resolver exercícios de colisões, você tem que entender, mas entender o que é impulso. Quando um corpo bate no outro, ele aplica uma força. Se tu multiplicar a força pelo tempo, você tem o impulso. E você vai ver que ele é importante. Ele é importante para a gente saber como é que vai ser o regaço, o estrago, né? O que vai acontecer na colisão. Então, meninos, olha, o sistema internacional, para quem não lembra, o sistema internacional ele é formado de 7 unidades básicas, né? O SI eu sou obrigado a usar 7 coisas básicas. Distância em metro, tempo em segundo. Se eu for contar partículas, tem que ser em mol, corrente elétrica em ampere, temperatura lá com o Vini Boy é o Kelvin, Kelvin vem, né? A intensidade, o tanto de luz que sai de alguma coisa é o CD, que é o cadela, tá? Na cadela não, candela, né? Tem a ver com candelabros de luz. E massa em quilos. Então, nas unidades do sistema internacional, o tempo tem que ser segundos, né? Se eu sair usando essas unidades aqui, galera, tá? A força, ela é dada em newtons, né? A força é dada em newtons. Mas o newton, galera, não está aqui nessas unidades básicas, né? Mas o newton não está. Se eu usar essas unidades, força em newton e tempo em segundo, o impulso vai ser newton vezes segundos. Tá, beleza, tá? Agora, tem como eu escrever o impulso de um jeito diferente. Então, eu posso trocar, fazer uma maracutaia, se você parar para pensar direitinho. Lembra da segunda lei de Newton? Força resultante igual a M vezes A. Ai, né? Então, faça mais amor, faça mais amigo, né? Força, o que é o Newton? Como que eu obtenho o Newton? Pegando a massa em quilogramas, aí o quilo é SI, né? E multiplicando pela aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Metro e segundo estão no SI. Ah, então se eu colocar aqui, está tudo no SI, né? Então eu posso pegar Newton vezes segundos e escrever de um jeito diferente. Ah, então, ó, no lugar do Newton, eu vou trocar por quilograma vezes metro por segundo ao quadrado.
Então, no lugar do Newton aqui, eu posso colocar quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E o outro segundo que está multiplicando, eu vou colocar aqui. Mano, aqui debaixo do pau da fração tem 2 segundos. Segundo ao quadrado é segundo vezes segundo. Em cima do pauzinho da fração tem o outro segundo. Eu posso cortar esse segundo aqui com um quadrado, posso? Olha o chicotinho. Cortou o quadrado. Vai. Com um segundo assim. Ah, então, Newton vezes segundo, eu posso escrever, que é de que nem igualzinho, quilograma vezes metro por segundo. Então, quando eu calculo o impulso, faço força vezes tempo, eu posso colocar ou Newton vezes segundo, ou eu posso colocar quilograma vezes metros por segundo. É mais comum no cotidiano a gente usar esse aqui, quilograma vezes metro por segundo. E nas engenharias, por exemplo, é muito comum você falar só quilograma. Ou em matéria que você vê de televisão, tá? Ah, o cara pulou lá, não sei quantos andares, nossa, foi um impacto de não sei quantos quilos a cabeça dele no chão. Você fala, Deus me livre, a cabeça dele tinha 200 quilos. Não, quando ele fala quilo, você pensa em quilograma vezes metro por segundo. Então, em situações de colisões, no nosso dia a dia, é muito comum o cara falar lá só o termo quilo. O cara fala, nossa, mas aquela pancada ali que o cara tomou foi equivalente a quantos quilos? Na prática, não é assim. Ué, um trem de 200 quilos parado não faz regaço nenhum em mim. Uma bala que sai de uma arma, né, com 10 gramas, pode me matar. Então, meninos, esse lance do quilo seco, só o quilo, ele me diz a massa. Tem a ver com a quantidade de matéria, né? Agora, quando esse corpo está em movimento, além da massa, a velocidade entra na festinha. Então, é muito comum você ver esses termos técnicos. Ó, o cara levou um tranco, uma pancada de 20 quilos, assim? Esse é o termo comum que a gente escuta muito, principalmente vendo matérias, né? Na televisão ou em revistas, quando rola colisão. O termo físico correto que a gente tinha que usar, cara, a mão dessa nossa amiga aqui tem 20 quilos. Mulher braba, hein? Mano, ela deu um socão da polícia ali, eu falei que a pancada foi de 20 quilos. A mão dela tem 20 quilos? Não, galera. Eu digo que na hora que a mão, pá, socou a cara do malandro aqui, eu tive um impulso de 20 quilograma vezes metros por segundo. Então, muitas vezes, quando rola colisão, é comum você escutar só o termo quilo. Mas nos exercícios de física, de vestibulares e no Enem, vai aparecer quilograma vezes metro por segundo. Ou eu posso falar que ela tomou aqui, a cara dele tomou um impulso de 20 newton segundos. Isso aqui me diz que o regaço que a mão dela vai fazer, o tranco, não é que a mão dela acertar a cara do malandro ali, vai tomar um tranco para trás, assim. O tranco que ele toma seria o equivalente à cabeça dele bater em um objeto de 20 quilos com uma velocidade de 1 metro por segundo. Então isso é muito útil em colisão. Mano, quem joga bola sabe disso. Vai vir um magrinho para dar de corpo em você. Você encara, você vai com o ombro nele, né? Aí vem um cara mais parrudo, tipo o Fred. Ele vem correndo, você vai querer dar de corpo com ele? Não vai, ele tem muitos quilos, né? Em movimento, esses muitos quilos, vai te dar um tranco mais bruto. Então, o impulso, cara, ele serve pra gente como essa noção, tá? Ele tem a ver com esse tranco que um corpo toma quando sofre uma colisão. Alguma pergunta aí, senhores? Alguma pergunta? Então, tem exercícios que na hora que nós calcularmos o impulso, vai aparecer newton vezes segundos nas alternativas. E tem problemas que quando nós calcularmos o impulso, vai aparecer quilograma vezes metro por segundo. Os dois se equivalem, beleza? E no nosso dia a dia, é comum os caras falarem só em quilo. Ah, o cara tomou uma pedrada ali, foi uma pedrada de 100 quilos. Mano, a pedra tem 100 quilos? Não, tá? É 100 quilogramas vezes metro por segundo. Alguma dúvida aí, senhores? Dívidas? Decepções amorosas? Não? Então, vamos lá. Se não tem dúvida, mano, você consegue responder essa questão do Enem. Questão antiga, 2014, né? Cara, direto do turno do tempo, há 6 anos atrás, assim. Cara, é uma questão aparentemente fácil, mas que muita gente erra. Galera, essa questão aqui, ó, tá? É uma questão aparentemente fácil, mas se você não ler direitinho aqui, cara, você erra ela.
Eu vou ler aqui e vou esperar alguns comentários. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal, né, em dois planos inclinados, sem atritos e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente, no máximo, um nível igual àquela em que foi abandonada. Eu soltei aqui, perde a altura, mas ganha velô. Entrou aqui, subiu a rampa, perde velô, mas ganha altura. Ah, tá te falando, se não tem atrito, mano, ó, se não tem atrito, atinge o mesmo nível de altura, né? Então, o mesmo nível de altura é atingido aqui, então não tem atrito, né? Então, esse sistema aqui, você pensa que não tem atrito, é perfeitamente liso. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera, se o plano de inclinação tiver esse ângulo aqui reduzido a zero, não vai ter mais essa rampa, vai ser reto. O que vai acontecer com a esfera? Letra A, manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Letra B, manterá sua velocidade constante, pois o impulso da subida continuará a empurrá-la. C, diminuirá gradativamente sua velocidade, pois não haverá mais impulso para empurrá-la. D, diminuirá gradativamente sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao seu movimento. Ou letra E, aumentará gradativamente sua velocidade, pois não haverá nenhum impulso contrário ao seu movimento. Ó, a Micaela soltou a resposta aí. Tá certo, amiga? Tá certo, hein? Mais alguém arrisca? Mais alguém arrisca aí? Ô, Eduardo. Não é não, Eduardo. Não é não, Eduardo. Cuidado. Aquela questão assim de física, você tem que ficar muito esperto. Vamos lá. Ó, o Felipe tá entre A e E. Então, ó, Felipe, você tem 50% de chance de acertar, né? Vamos lá. Galera, vamos lá. Aqui, eu acho que pega mais o seguinte. Português, interpretação de texto do que a física. Ó, Augusteira, né? Não, Augusto. Não é Augusto. Mas é uma questão que é polêmica. Ela, assim, do ponto de vista da física, ela é pro lado fácil. Vocês acabaram de ver a matéria. Eu acabei de te apresentar o que é impulso, né? Porém, cara, ele, no texto ali, ele jogou a gente para uma vibe diferente. A Evelyn, né? Não. Galera, vamos lá, vamos com calma, tá? Vamos lá, ó. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, então não tem mais, esquece essa rampa. Deixa eu tentar tampar, não dá, né? Esquece essa rampa, esquece dela, tá? Então, o que vai acontecer? A bolinha vai descer. Na hora que ela chegar aqui embaixo, ela não vai atingir a velocidade máxima. Não é assim? Então, ela chegou no final da rampa, ela vai ter velô, vai? Vai, né? Beleza. Se não tem atrito, não vai ter nenhuma força empurrando ela para trás. Então, você entende que a tendência dela é de manter essa velocidade? Ó, Matheus, tá certo agora. Se não tem atrito, no texto ele falou que não tem atrito, então você entende que a velocidade dessa bolinha tem que permanecer constante. Mano, se tiver alguém empurrando ela para frente, ela iria aumentar a velô. Se tivesse alguém empurrando ela para trás, ela iria diminuir a velô. Ele falou que não tem atrito. Mano, então não tem nenhuma força empurrando ela nem para frente nem para trás, assim? Então ela vai manter sua velocidade constante. Ou é a letra A ou é a letra B. Tá, beleza. Se a velocidade é constante, significa, galera, que a aceleração dessa bolinha vai ser zero. Eu só tenho duas forças atuando ali. A gravidade puxando ela para baixo e a normal empurrando para cima. E um vetor vai anular o outro. Cara, eu não tenho nenhuma força resultante atuando nessa bolinha. Ah, então se a aceleração é zero, lembra, força resultante igual a m vezes A, né? Uai, se o A é zero, a força resultante é zero. Então, professor, então se não tem nenhuma força resultante empurrando a bolinha, então também não vai ter impulso.
Lembra do iFat? iFat, gordinho, hein? Tá? Eu gordinho, ó o gordinho gostoso, né? Você vai jogar zero aqui no F, e se jogar zero no F, o impulso vai ser zero. Então, meninos, ela vai manter a velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Galera, tem que ser a letra A. Ó, uma questão aparentemente simples, cara, e que a gente teve muitos erros, né? Tanto é que essa questão aí no ano de 2014, ela aparece para a gente como uma questão de nível médio. Se fosse uma questão que tivesse muitos acertos, né, seria uma questão fácil. Então, galera, é uma questão que do ponto de vista da física não foi tão difícil assim, tá? Mas o conjunto todo, cara, deixou essa questão não tão fácil assim. Então você vai pôr na sua cabeça, galera. Presta atenção, hein? Presta atenção nisso aqui. Vamos lá. Ó, o Eduardo levantou a mão. Fala, Eduardo. Abre o áudio aí, irmão. Foi sem querer. Professor, Oi. mas daí um certo tempo a bolinha não vai diminuir a velocidade? Se fosse o mundo real, sim, né, cara? Mas aí você tem que olhar o contexto, Eduardo, tá? É claro que se você soltar seu carro no plano, no ponto morto, o atrito não vai frear ele. Só que o contexto aqui, cara, o texto aqui, não vou ler de novo não, cara, né? Senão eu vou cometer vários erros ortográficos aí. O texto aqui, cara, tá te pedindo aqui, ó, para falar que é um plano sem atrito, tá? Então ninguém vai roubar a energia dele. E o desenho te mostra que se a bola atingir o mesmo nível de altura, significa que esse outro aqui também não tem atrito. Então essa rampa aqui, meu irmão, se tivesse atrito, eu ia soltar a bolinha aqui, aí ela atingiu uma altura menor. Então tem duas coisas, o texto e a figura te inclinando, tentando te mostrar que é um cenário ideal e não real, tá? Se fosse um cenário real, aí você estaria certinho, Eduardo. Teria o atrito empurrando ela para trás e esse impulso, se tem força, tem impulso, né? Esse impulso iria fazer com que sua velocidade diminuísse. Aí nós teríamos que sapecar uma letra E. Porém, o desenho e o texto, Eduardo, ele sugere não um cenário real, mas um cenário ideal, de mentirinha, que não tem atrito. Entendeu? Isso. Entendi. Certinho, Felipe. O Felipe também estava na mesma vibe ele, tá? É uma questão que é feita para você errar mesmo, galera, tá? É uma questão que é feita para você errar mesmo. O Enem tem muito disso, galera. O Enem, galera, ele não é uma prova de vestibular, né? Ele não é um processo seletivo. O Enem, ele é uma forma que o governo tem de avaliar o ensino médio. Essa é a proposta, não é assim? Porém, vocês é tudo riquinho, playboyzinho, né? Nós vivemos num país, por exemplo, onde 5% da população vive abaixo da linha da pobreza. Aí você vai fazer a mesma prova que um cara lá, por exemplo, né, numa região de extrema pobreza do Nordeste vai fazer. Ou seja, cara, a balança não fica igual. Uma das coisas, né, que eles têm, né, de equilibrar um pouco isso é fazer na prova, seja de um jeito, cara, né, que você vai errar muita coisa. Não vai ter tempo para fazer muita coisa, tá? Então, olha, senão fica muito desigual, né? Você sai os resultados do Enem. E, por exemplo, aqui em Goiás a gente tem um resultado muito desproporcional que em uma outra região. Isso pro pessoal do INEP não é legal. Então, uma das coisas que o Enem tem, que tende a equilibrar a nota da prova, tá? É, primeiro, você não ter tempo para fazer a prova toda, tá? E segundo, questões que vão te levar ao erro mesmo. Alguma dúvida? Dívidas? Decepções amorosas? Não? Galera, vamos lá, temos 7 minutos. Se não entendeu, fala, hein? Esse tipo de questão, cara, esse tipo de questão é o tipo de questão, cara, que, cara, é assim, seria interessante que você não errasse. Porque na prova de física do Enem, você vai ter 15 de física e mais ou menos, metade dela é assim, tá? Meio que sem cálculo. Não que seja fácil, tá? Mas vamos lá. Agora, galera, a gente combinou, nós combinamos, e o combinado não é caro, que aquela equação do iFat, eu gordinho, né? Gordinho, né? Cara, a equação do impulso, que eu vou colocar aqui no meu quadrinho agora, tá? Impulso é força vezes tempo, iFat, gordinho. Não é toda hora que eu vou poder usar, tá? Em problemas de colisões, eu uso de boa. Porque quando um corpo bate no outro, igual aqui o cachorro ali, ó, blão, é muito rápido. É muito rápido a colisão. Então, nesse intervalo de tempo, a força não varia muito. Problema, porém, nós vamos ter situações
onde a força vai variar. Aí o exercício vai te dar um gráfico. E esse gráfico vai dizer como a força está variando. Como ela aumenta ou como ela diminui. Ou, por exemplo, quando ela mudar de direção e sentido, também está variando. E aí, cara, se a força variar, você está proibido de usar o IFET. Se a força variar, você não pode usar isso aí, tá? Aí nós vamos dar uma pintada, né? E você vai determinar a área formada pelo gráfico. O gráfico da força no eixo Y com o tempo no eixo X vai formar uma figura geométrica. Tu vai pintar do gráfico até o eixo horizontal. E se você conseguir calcular a área da figura geométrica formada, a área é numericamente igual ao impulso. Aí vai virar um exercício de geometria. Então, a pancada do menino ali, vamos fazer em câmera lenta. Ó, durou 1, 2 segundos. Vamos supor que essa pancada tivesse durado um tempo maior, tá? Não fosse tão rápido assim. Aí eu teria que te dar um gráfico mostrando para ti como que essa força variou. E aí você ia pintar o seu gráficozinho e calcular a área. Mano, nada de figuras muito complexas. Aqui é um triângulozinho, né? Eu vou pegar a base, que é 2, multiplicar pela altura, que é 20, e dividir o resultado por 2. Então é base 2, altura 20 sobre 2. Pode cortar, não pode? Ó, chicotinho. Ó, cortou 2 de cima. Vai, de novo. Com 2 de baixo. O impulso vai ser 20. Eu posso escrever Newton vezes segundos, ou eu posso escrever 20 quilograma vezes metro por segundo. É comum o engenheiro falar que aquele moleque lá tomou uma pancada de 20 quilos do cachorro. Você fala, Deus me livre, o cachorro deu uma cabeçada de 20 quilos. Que cabeça que é essa? Eu acho que nem a cabeça do Rodrigo tem esse tanto de quilo, né? Ou seja, meninas, não é que a cabeça do cachorro tem 20 quilos, tá? Falar que o cachorro deu uma cabeçada de 20 quilos significa que o impulso que a cabeça deu no menino é equivalente a uma colisão com um corpo de 20 quilos com uma velô de 1 metro por segundo. Fechou? Bora, meninos, nossa conexão vai cair. Tem alguém com dúvida aí? Meninos, vamos lá. Dá a lista de vocês aí, hein? Para mim já ir organizando e deixando os exercícios já em ponto de bala. Cara, teve alguém que teve dúvida com os exercícios daquela lista que eu passei? Que eu já anoto aqui e já deixo as questões na tela para vocês. Se tiver, fala aí que eu já vou anotando. Peraí, vou digitar. Então, a Micaela tem, ó. Então, nós vamos reservar uma parte da próxima aula. Eu só vou acabar de apresentar algumas coisinhas e vamos resolver exercício, tá? Eu já vou pegar os exercícios que vocês tiverem dúvidas para já deixar ele na tela. Fala, Micaela. Qual que é? Eu tô digitando aqui, peraí. Tá digitando? É que eu sou meio analfabeto. Eu não dou conta de olhar para a tela e olhar para o bate-papo ao mesmo tempo, tá? Pode falar, Mica, eu anoto aqui, ó. Não, professor, peraí, deixa eu digitar, na moral. Vai. Alguém mais também, menina? Tô falando com a Micaela porque ela pediu no começo da aula, tá? Um tempinho para resolver problemas da lista anterior. Tem mais alguém com dúvida? Se tiver... Vixe! Peraí, galera. Chegou a paulada aqui, ó, tá? Cara, acho que eu vou tirar uma foto aqui. Eu tô usando o telefone para... Peraí, galera. Então, ó, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13. Vou passar mais exercício, não. 14 e 15. A Evelyn quer o 5 também. A Evelyn, o 5 e o 4. Tá? O 4 a Micaela já pediu. Cara, então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ih, galera, vamos fazer o seguinte, senhores. Vamos fazer o seguinte, hein? Não vou mentir pra vocês não, galera, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 exercícios a gente não consegue fazer. E fazer eles rapidinho assim também, acho que não ajuda nada pra você, né? Vamos fazer o seguinte, eu faço alguns e aí eu mando a resolução detalhada pra vocês, tá? Os que não der tempo de eu fazer, eu mando a resolução detalhada, pode ser? Como assim? Você vai tirar foto do quadro? Mas eu faço mesmo no texto, tá? No texto mesmo. Por exemplo, assim, ó. Tem quanto tempo aqui pra gente acabar a aula, hein? Tem menos de 1 minuto aqui? Não, tem. Deixa eu abrir aqui, por exemplo, com resolução. É tipo resposta esperada, amiga.
Deixa eu Ah, abrir. tá bom então, pode ser. Pode ser? Que pode ser digitalizado, que fica mais fácil de enviar o arquivo lá para o Ivão da Massa. Só um minutinho aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Aí. Pode perguntar aí, galera. Tô abrindo um arquivo aqui só para visualizar aqui. Isso, vai cair a conexão, hein, senhores? Ih, deu ruim aqui, viu? Pera aí, só um minutinho, meninos. Pera aí.